Dia 12 é celebrado o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. Para falar mais sobre este assunto e alertar e explicar também sobre essa doença, a gente recebe aqui no Tom Maior a psicóloga e especialista no assunto, a Jordana Ribeiro. Jordana, seja muito bem-vinda ao Tom Maior. Muito obrigada. Olá a todos. E Jordana, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é a fibromialgia e quais são as partes do corpo que essa doença afeta. Certo. A fibromialgia, ela é uma doença reumatológica caracterizada aí por dores difusas no corpo todo, né? Além das dores difusas aí, que mais chama a atenção aí da maioria da população em relação à fibromialgia, a gente vê também na fibro sintomas como insônia, alterações intestinais, depressão, ansiedade, né? Então, por que ela é chamada síndrome? Justamente por esse conjunto de sintomas que vai, se não tratado de uma forma assertiva, vai prejudicando ainda mais a vida dessa pessoa, né? Ela é caracterizada aí, a maior parte das pessoas que têm fibromialgia são mulheres, aí a cada 10 pacientes, de 8 a 9 são mulheres, então a gente vê uma população muito grande de mulheres em que sente, né, quando fala de dores, é uma dor generalizada, não tem um ponto ali específico para a fibromialgia. A gente fala de 18 pontos de dores no corpo todo, mas é como se essa dor, a pessoa ela tivesse uma sensação como se essa dor andasse, né? Ela estivesse andando ali no corpo inteiro, fora as parestesias, que a gente fala de uma sensação de dormência, de queimação, de agulhado, de formigamento também. E Jordana, o que a psicologia, né, fala sobre a fibromialgia? De que maneira ela está relacionada ali também no tratamento? De que maneira ela pode contribuir para esse paciente que tem a fibromialgia? Hoje, a fibromialgia, ela é um assunto assim, por mais que muitas pessoas tenham esse diagnóstico, agora que está se falando mais sobre a fibro, né? Ela é uma doença multifatorial, não é explicada ainda a causa específica da fibromialgia, mas eu, enquanto psicóloga, eu explico muito através desse olhar muito sistêmico e muito emocional. Quando a gente fala de doença, o adoecimento, ele vem muito com cunho emocional. Não é à toa que uma pessoa ela tem fibromialgia, a outra desenvolve câncer, apendicite. As doenças, eu costumo falar, né, que as doenças elas conversam com a gente. Então, como assim as doenças conversam com a gente? Determinada situação, determinados traumas que vão ali acontecendo no decorrer da vida dessa pessoa, vai ficando registrado no sistema límbico, né, que a gente chama de cérebro emocional, cérebro das emoções. E esse sistema límbico que fica registrado esses traumas, ele procura, assim, explicando de uma forma bem didática, ele procura algumas formas de expressar esses traumas. E se esses traumas eles não são elaborados de uma forma assertiva, de uma forma ali que é realmente olhado e visto, ele vai ali entrando em contato com o sistema imunológico. Então, o sistema límbico ele vai conversar o tempo inteiro com o nosso sistema imunológico, que é o sistema justamente onde pega a representação, a simbologia desse trauma e leva para o órgão responsável para aquilo. Então, assim, explicando de uma forma mais simples, de uma forma mais didática, vai falando muito sobre a questão da mensagem da doença. Eu costumo falar, né? As pessoas às vezes estranham quando eu falo assim que eu sou apaixonada em trabalhar com doença, justamente por conta disso, porque as doenças elas conversam com a gente. A doença vem como uma mensagem. Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho nenhum trauma, não tem nenhum tipo de trauma que aconteceu comigo marcante. Mas trauma não é só questões que acontece assim de estrondoso, né? Às vezes a gente fala de um abuso, de uma violência, mas tudo aquilo que acontece na sua vida em determinado momento e nesse momento você não tem bagagem para suportar essa situação, é registrado no corpo como um trauma. E se você não elabora de uma forma assertiva, vem ali o sistema imunológico para levar para o órgão responsável. Então, quando a gente fala de fibromialgia, a gente está falando de um órgão, né, de um sistema que é afetado do músculo esquelético. Então, a gente fala da rigidez do movimento da vida e da rigidez da vida.
Então, eu costumo falar o seguinte, né? Através dos traços de personalidade das pessoas, as pessoas que têm fibromialgia são pessoas que são muito rígidas na vida, são muito perfeccionistas, que querem tudo para ontem, que têm a tendência de abraçar o mundo, de engolir muita coisa. E aí vai gerando o quê? Uma rigidez no movimento de vida. Se tem uma rigidez no movimento de vida, isso reflete no corpo, porque o corpo vai falar o tempo inteiro das nossas emoções. Então, ele vai construindo também uma rigidez nesse corpo todo, tendo aí os sintomas da fibromialgia, né? Foi o que eu falei, as dores difusas no corpo todo, né? A insônia e todos os outros sintomas. Quando a gente olha, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que conviver com a dor, e eu bato muito na tecla disso. A partir do momento que você olha para o significado da fibromialgia na sua vida, entende o significado dos pontos de dores, porque a característica é a dor difusa, mas tem mulheres com fibromialgia que têm mais dores nos ombros, na nuca, na cervical, outras com pontos de dores mais para a perna, para a lombar. Então, quando você entende e lê a mensagem de cada ponto de dor e vai de forma assertiva, estratégicas nesses pontos, né, e nesse significado, é possível ter a remissão da fibromialgia, né? É possível a gente ter ali uma qualidade de vida nessa pessoa. Então, assim, falando desse contexto da parte emocional da fibromialgia, vem muito nesse sentido, vai muito de encontro nisso. Doutora Jordana, é aquele famoso corpo fala, né? Às vezes, se a gente não expressa de alguma forma, uma hora ou outra o corpo vai falar. E existem medidas ou ações que podem ser tomadas como precaução para evitar a fibromialgia ou não? Olha, quando a gente ainda tem estudos, né, como eu falei, que não comprova, mas a gente pegando assim, interpretando pelo esse lado emocional e entendendo que o corpo, como você falou muito bem, dessa questão do corpo fala o tempo todo, então se o corpo fala o tempo inteiro, a gente precisa trabalhar com esse fortalecimento emocional. Infelizmente, as pessoas elas só buscam ajuda, só procuram profissionais quando adoece. Então, quando eu falo assim, a doença é nossa amiga, é justamente por isso, porque a doença ela impede da gente surtar ou da gente morrer. Então, no momento em que você adoece, é o momento que você para. Às vezes fala assim, não tenho tempo, meu ritmo é acelerado, é muito corrido minha vida. Mas quando aparece a doença, a pessoa encontra tempo para cuidar dela. Então, a doença ela vem com essa mensagem desse olhar, desse autocuidado. Então, de uma forma geral aqui, né, a gente fala não só da fibromialgia, mas de todas as doenças, a gente pode falar assim desse autocuidado, dessa percepção, desse fortalecimento emocional. Falando sim especificamente da fibromialgia, essa capacidade de se posicionar perante a vida, perante familiares, né, que são mulheres e homens também, que abraça tudo e pega tudo para si. Então, é lidar com esse posicionamento da vida, o dizer não. Então, é muito importante que tenha esse fortalecimento emocional para que não tenha necessidade do corpo gritar, entende? E, Jordana, né, conviver, né, com a fibromialgia faz com que o paciente, por conta da dor, ele se afaste também da convivência social, da família, né, do trabalho, da atividade profissional. E isso causa, né, querendo ou não, danos também emocionais. Qual que é a importância, então, de ter um apoio psicológico, né, de conciliar a psicologia junto com o tratamento também, né, porque envolve ali todas as áreas da vida do paciente? Com certeza. Infelizmente, pacientes diagnosticados com fibromialgia sofrem ainda muitos preconceitos, né? É muito bom a gente ter esse mês de maio, né, dia 12, falando sobre a conscientização da fibromialgia, porque as pessoas, como é uma doença que não é diagnosticado, não é mostrado em exame laboratorial, como assim? Não tem nenhum exame de imagem ou de sangue que mostre a fibromialgia, o exame é feito mesmo pelo médico especialista em dor e através de exames clínicos, as pessoas elas pensam que o paciente está inventando, que é preguiça, ou que é manha, ou é Maria das Dores. E infelizmente tem esse preconceito ainda. Então a pessoa ela vai criando uma forma de se proteger, se isolando, né? Às vezes duvidando dela mesma. Então, olha só, é interessante a gente falar sobre isso e sobre esse
até a chegada do diagnóstico, porque a pessoa até chegar ao diagnóstico, ela passa por inúmeras situações, inúmeros profissionais que às vezes não conseguem dar esse diagnóstico para ela, e aí ela começa a duvidar dela. Será que eu estou sentindo dor mesmo? Será que é coisa da minha cabeça, né? E aí ela vai escutando de familiares, de amigos que ela está inventando, que ela só fala de dor, e aí ela vai se fechando, vai aumentando a ansiedade aumenta dores, vai desenvolvendo depressão, depressão também desencadeia mais dores. Então vai ficando uma bola de neve ali, e se ela não para, e primeiro ponto, né? Primeiro lugar é ela reconhecer, sim, ela não está inventando as dores, sim, ela tem fibromialgia e ela precisa tratar de uma forma cuidadosa, em que ela não precisa, e inclusive é uma crença aí, escuta até de profissionais, de que ela tem que conviver com a dor. Ela não precisa conviver com a dor, desde que ela vai de forma estratégica no emocional, trabalhando emocional, trabalhando com técnicas certas, com ferramentas certas, é possível atingir a remissão da fibromialgia sem ela precisar de medicação. A Sociedade Brasileira de Reumatologia, inclusive, fala sobre isso, que o principal tratamento da fibromialgia não é o medicamentoso. E às vezes as pessoas elas buscam medicamento não surge efeito, ela continua com dor. Então é realmente importante que ela saiba lidar com pontos de dores dela, ter consciência de como que ela, quais são os momentos que ela vai sentindo dor, porque como ela sente dor no corpo todo, da ponta do pé até o fio de cabelo, ela acha que ela está com dor nível 10, 24 horas no dia. E na verdade não. Então é importante ter essa conexão com o corpo para entender, peraí, quais são os pontos que eu sinto mais dores? Como que eu estou me sentindo hoje? Dar nome para as emoções, entender qual que é a percepção dela no espaço, como que ela se sente diante da família, como que é a questão da voz dela se posicionar, como ela está controlando a ansiedade dela. Tudo isso faz com que ela se fortalece e ela aumenta a qualidade de vida dela, mesmo tendo o diagnóstico de fibromialgia, porque o diagnóstico ele vai estar ali, mas ele não precisa estar latente. Os sintomas eles podem sim estar inativos na vida dela. Então, pelo que você está falando aqui, esse processo para redução da fibromialgia passa também por um processo do próprio paciente de autoconhecimento. Exatamente, o que eu ensino, né? Eu ensino muito, eu tenho um método que eu ensino as mulheres com fibromialgia a terem a remissão da fibromialgia sem remédios em 3 meses. E como que é feito isso? Através dessa autopercepção. Então, quando a paciente tem as perguntas certas, elas têm essa percepção e tem as ferramentas para que ela vá nos pontos de dores, entender a mensagem da dor, entender o que ela vai fazer com aquele determinado tipo de dor, com aquele determinado tipo de ansiedade, de estresse, ela consegue por ela mesma ter essa remissão através dessas ferramentas. Então, o que eu costumo falar, né? A psicologia, né? Todo esse método, todo esse trabalho é uma ponte, porque todos nós, seres humanos, nós temos as ferramentas dentro da gente. Qual que é o meu papel, né? Enquanto psicóloga, enquanto mentora, é mostrar quais são essas ferramentas e como utilizar. Porque quando você se desperta para isso, você se desperta para esse processo de autocura, de ressignificação. E isso que é o mais maravilhoso assim, do ser humano. Doutora Jordana, já tem alguma explicação, algo que possa explicar mesmo para a gente por que a fibromialgia ela ataca mais, né, agride mais mulheres que homens? Você citou no início do nosso bate-papo, e há estudos que afirmam que a proporção é de um caso de fibromialgia em homens para cada 8, 9 em mulheres em idade de 20 a 55 anos. Por que isso acontece? Exatamente. Não tem estudos científicos que mostram essa diferenciação do motivo, mas aqui eu, enquanto estudiosa em relação à fibromialgia, eu já explico da seguinte forma. A fibromialgia, como ela tem uma característica ali do movimento rígido, como a gente falou no início, é um movimento rígido, um perfil comportamental de pessoas que querem abraçar tudo, que querem dar conta de tudo, que têm dificuldade de expressar os seus pensamentos, de expressar os seus sentimentos. A gente fazendo esse link com o perfil comportamental, com também o gênero, as mulheres elas têm muito esse movimento.
Enquanto os homens eles são ensinados a expressar, às vezes até com agressividade, as mulheres são ensinadas a aguardar, a engolir. Então, além delas serem ensinadas a engolir, elas são ensinadas a abraçar tudo e resolver tudo. Então, essas mulheres que elas têm essa tendência de abraçar o mundo, de querer ser, né, eu costumo falar, né, as mulheres maravilhas ali, querendo salvar tudo de todo mundo, tendo essa dificuldade de se posicionar, tendo dificuldade de expressar seus sentimentos, a fibromialgia tende a ser refletida mais em mulheres por conta desse perfil comportamental mesmo nas mulheres. E nas crianças, doutora Jordana, também há casos de sintomas de fibromialgia com as crianças também? E como que seria então esse tratamento psicológico, né, com os pequenos? Ótimo, é ótimo você pontuar isso, que inclusive eu tenho alunas e pacientes que trazem um contexto da infância, né? Nossa, eu sentia dor desde criança e fui diagnosticada com 30 anos, com 50 anos, né? Como que isso é possível? Porque às vezes as pessoas elas confundem, e isso é um alerta para a população no seguinte sentido. A criança, como ela está em fase de crescimento, os adultos eles tendem a confundir a dor do crescimento nas crianças. Nem tudo é dor de crescimento. É importante investigar a fundo que tipo de dor que essa criança está sentindo, né? Ir no médico especialista em dor para avaliar de fato. Porque essa criança ela está tendo um movimento ali, né? Está tendo um movimento, às vezes é uma criança que ela tende a se cobrar, ou ela é muito cobrada, ela é muito perfeccionista, né? E vai refletindo também nessa parte, né, que a gente está falando aqui, né, osteomuscular. Então, é interessante que esses pais, né, esse familiar, ele tenha esse cuidado, esse olhar atento para essas crianças que estão se queixando de dor, porque às vezes desconsidera, infelizmente até hoje, os adultos tendem a desconsiderar a fala das crianças. Ah, é para chamar a atenção, ah, é dor do crescimento, mas nem sempre. Então, que procure um profissional para poder dar esse diagnóstico, para poder dar esse acompanhamento. E como que é trabalhado na criança essa questão das dores e tudo mais? A gente faz um trabalho mais lúdico com a criança. Então, através de brincadeiras, através de conversas, de desenhos, é construído ali um vínculo terapêutico e também é construída uma elaboração do que essa criança está vivenciando. Então, da forma ali, da psicologia dentro, né, desse cuidado da fibromialgia, quando se trata de criança, quando se trata de adolescentes também, a gente tende a trabalhar de uma forma mais lúdica. Doutora Jordana, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Já que dia 12, agora na próxima quinta, é celebrado o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. Olha, eu gostaria de deixar duas mensagens. A primeira mensagem para quem tem fibromialgia, que não é normal sentir dor, você não precisa conviver com as dores para o resto da sua vida. É possível você ter qualidade de vida, você atingir a remissão da fibromialgia sem precisar de medicação, desde que com um tratamento adequado e assertivo para isso. Eu entendo que às vezes parece não ter não tem luz no fim do túnel, né? Às vezes muitas já pensaram em tirar as próprias vidas, de não querer mais viver, de perder o sentido ali, né? Tem muita fadiga também, mas é possível, tá? E eu falo assim, por tudo que eu já vivenciei dentro de consultório, dentro do meu método, onde mulheres estavam em cima de uma cama limitada, com dores, com fadiga, e hoje voltaram para o mercado de trabalho sem sentir dor, sem sentir fadiga, com muito mais disposição. Então, não desista de você, tá? Procure ajuda que vai realmente fazer sentido para o seu processo. E a mensagem que eu quero deixar aqui para os familiares também, para ter um olhar empático, né? Um olhar cuidadoso, não tratar o paciente como vítima, como coitadinho. Porque quando a gente trata o outro como vítima, a gente está desnivelando ali a relação. E é importante que você tenha um olhar empático e entenda. Dê o suporte necessário ali, sem discriminar, sem julgar. Tá? Então, são as duas mensagens aqui que eu quero passar hoje.
Perfeito. Sobre a contribuição da psicologia para o tratamento de fibromialgia, conversamos com a especialista e psicóloga, né, Jordana Ribeiro. Jordana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Tom Maior e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre que precisarem e agradeço por vocês abordarem esse tema que é tão